Bom dia, minha amiga querida, separada, ungida, alvo do amor, da graça, representante de Deus no mundo, aquela que é assistida pelo Senhor nas suas fraquezas, que tem as suas necessidades supridas, que consegue encontrar alegria na tristeza e força na fraqueza, porque sabe que a sua força vem do Senhor. Eu estava lendo aqui um texto e lembrei de uma conversa nossa. Sabe aquele dia que a gente estava falando sobre as dificuldades da vida? E entramos naquele caminho que é do tipo: "Cara, por que que certas coisas acontecem? Por que que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que que às vezes parece que a vida tá batendo na gente, tá conspirando contra a gente, e que vem pressão de todos os lados, pressões internas, pressões externas, pressões da sociedade, do trabalho, da família". E aí eu estava lendo aqui e lembrei, e aí por isso estou te mandando esse áudio. O texto de Romanos 8, do 28 ao 30, o apóstolo Paulo diz assim: "E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Porque Deus escolheu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro de muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, ele os declarou justos, e depois de declará-los justos, lhes deu sua glória." E eu fiquei com o coração, sabe quando você fica com o coração batendo mais forte? Porque à medida que fui lendo isso, essas palavras foram sendo como se fosse o acalento que eu precisava. E eu fiquei perplexa, porque o apóstolo Paulo começa dizendo: "E sabemos." Ele está dizendo: "Eu tenho certeza, eu tenho convicção de que existe uma soberana vontade e uma mão invisível por trás da história, que está fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem." E aí a minha pergunta seguinte foi: "Então que bem é esse? Qual é o bem do qual ele está falando?" E o próprio texto responde, mas quando ele fala sobre todas essas coisas, a nossa tendência, se formos numa visão triunfalista da nossa sociedade, uma visão performática, uma visão de sucesso, uma visão de milionários antes dos 30 anos, de corpos perfeitos e viagens internacionais, de famílias que são impecáveis e que não sofrem dores, a gente vai achar que todas as coisas são essas coisas, as coisas boas. Mas o contexto do próprio capítulo, como a gente já falou no áudio que eu te mandei outro dia, é de sofrimento. É de sofrimento e de glória. E aí ele está falando: todos os sofrimentos da vida, todas as perdas, todas as doenças, todos os choros, tudo isso cooperam. E eu fiquei pensando, eu falei: "Cara, será que Deus faz coisas ruins?" E aí eu voltei para o texto. A palavra cooperam aqui no original do do grego é trabalhar junto. É como se Deus estivesse dizendo: existem coisas que são consequências da vida. Perder um emprego, um bom emprego em que se ganhava bem, 15, 20 mil reais, em que se tinha um vale muito bom, o iFood, que foi, por exemplo, o que aconteceu comigo. Perder isso, não é como se Deus estivesse tirando. Ele está dizendo: coisas vão acontecer na sua vida e eu vou usar essas coisas. Eu vou fazer com que essas coisas cooperem, elas vão trabalhar junto para um bem. E a pergunta é: que bem é esse? E esse bem vai aparecer no versículo seguinte. Ele vai dizer: os que Deus conheceu de antemão, ele predestinou, ou seja, ele deu previamente um destino. Antes que esse destino acontecesse, ele já estava dando esse destino. E esse destino era para que nós fôssemos semelhantes à imagem do Filho. Eu lembrei do que aconteceu com José, cara. José lá, o patriarca de Israel, que estava descrito lá em Gênesis. O cara foi com 17 anos vendido pelos próprios irmãos para uma caravana de escravos, foi jogado dentro de um poço, depois foi acusado pela mulher de um senhor do Egito, que era Potifar, e foi, preso, perseguido,
E aí ele vai dizer lá em Gênesis 50, versículo 20, ele diz assim: "Vocês intentaram o mal contra mim e Deus transformou o mal em bem". Eu fiquei tipo: "Caraca, que visão que esse cara tem, né?". Amiga, ele estava lascado, ele estava perdido, assim, qualquer pessoa que olhasse para ele, ele era o retrato do fracasso. E aí ele diz, "Deus transformou o bem para mim". É esse olhar, sabe, de um Deus que nos dá um destino previamente, aí o versículo 30 ele vai dizer: "Depois de predestiná-los", ou seja, de dar a eles um destino antes de tudo, ele chamou. Então, na eternidade, esse Deus soberano me deu e te deu um destino pra gente. No tempo no tempo cronológico, porque nós precisamos considerar que Deus é eterno e ele cria o tempo, porque nós somos temporais e terrenos e ele é eterno. Então ele cria o tempo para que a gente consiga se encaixar. E nesse tempo ele nos chamou pelo Filho, por Cristo, por Jesus, pela salvação em Cristo. E aí o que ele faz? Ele nos justifica. Ele nos declara justos no tribunal divino. E depois ele vai dizer que depois de nos declarar justo, ele nos dá a sua glória. Eu fiquei pensando nessa pedagogia, né, e olhando para as situações da minha própria vida e vendo que quantas vezes o desemprego que apareceu era para formar a imagem do filho, porque o filho é dependente da provisão de Deus, porque o filho confia na condução de Deus. E nós fomos, eu e você, amiga, nessa sociedade muitas vezes criada num contexto sem um pai que protegeu, que proveu, que cuidou, sobre os efeitos da pressão do feminismo, de dizer não dependa de homem, e esse não dependa de homem vira um não dependa de ninguém. E a gente vai para um caminho de independência, de autossuficiência, de autoprovisão, de orgulho associado ao trabalho e à realização de senso de valor, quando na verdade o nosso valor está em quem somos e no sangue que cobre a nossa vida. Formar a imagem do filho é Deus pegando essas circunstâncias, a porta de emprego que não se abre, o conflito interno, o medo, tudo. Ele está usando tudo e fazendo cooperar e trabalhando junto com isso. Deus está sendo pedagógico. Então a pergunta que ficou na minha cabeça não é mais por que isso aconteceu comigo? A pergunta é como Deus está usando isso para formar Cristo em mim? E aí eu fiz uma lista, né, eu acho que vale a pena você fazer também, amiga. Eu fiz uma lista das coisas que estão doendo em mim, que são desafios para mim na minha vida, e eu pensei: como que viver esse desafio, esse problema, esse conflito interno ou externo, como que isso forma Cristo em mim? E no meu caso, eu percebi que forma Cristo em mim me ensinando a abrir mão do controle, a caminhar para a confiança e depois da confiança caminhar para dependência. Mas eu confesso que eu tô bem mexida, sabe. Eu fiquei pensando muito sobre isso e eu acho que eu vou ficar o dia inteiro pensando sobre isso, que é como que Deus está usando isso para formar Cristo em mim. Então é isso, amiga. Depois se você fizer o exercício, me fala. Pode mandar mensagem lá no Instagram ou por e-mail, você escolhe como é que você fala, mas depois me conta como é que foi, tá bom? E que a gente nunca esqueça, amiga, que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Beijinho e até amanhã.